Agora teremos a nossa mesa redonda, com o título Os Limites e as Possibilidades da Avaliação Psicológica Online e Presencial. As palestrantes serão a Ana Carolina Neves Lance e Maria Ângela Calderari Oliveira. A mediadora será Sabrina Guide. Boa noite, meu nome é Sabrina, serei a mediadora nessa mesa redonda e apresento agora para vocês as nossas palestrantes. Ana Carolina Neves Lance é pesquisadora no Departamento de Produtos e Pesquisas da Vetor Editora, possui graduação em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialização em Psicologia Hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e mestrado em Psicologia na área de concentração em avaliação psicológica pela Universidade de São Francisco, lá em Campinas. Maria Ângela Calderari Oliveira, mestre em Educação, sócia protetora da ECOS Consultoria em Psicologia, atua em processos de avaliação psicológica no campo da saúde e da educação. Realiza atendimento de famílias com foco na gestão de aprendizagem, contexto hospitalar e atendimento psicoterapêutico de adultos, casais e famílias. Professora adjunta do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e docente de cursos de especialização. Ana Carolina e Maria Ângela, a palavra agora é com vocês. Retorno depois das apresentações para as nossas perguntas. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carolina, sou psicóloga. Eu gostaria de agradecer ao CRP de Santa Catarina pelo convite para participar do terceiro seminário catarinense de avaliação psicológica. E agradecer também a organização deste evento pela oportunidade de participar desta mesa com o tema Os Limites e as Possibilidades da Avaliação Psicológica Online e Presencial, com a Maria Ângela Calderari Oliveira. Bom, a partir deste tema, eu gostaria de trazer alguns pontos a respeito da aplicação de testes online, sobre as possibilidades e cuidados que nós devemos ter. Antes eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou psicóloga, me formei no Mackenzie, em São Paulo, onde eu moro. Atualmente, eu trabalho na Vetor Editora, no Departamento de Produtos e Pesquisa. Tá? Bom, eu gostaria de começar falando um pouco da transformação, né? E o uso da tecnologia no nosso dia a dia. Se a gente for pensar o uso que era feito antes de uma máquina de escrever, que foi passando para o uso do computador e até de dispositivos menores, a forma que nós armazenávamos os dados utilizando um disquete, e hoje a gente já tem a possibilidade de fazer esse armazenamento de dados em nuvem, né, o que facilita o acesso às informações de onde nós estivermos, né? Então, a gente percebe aí a transformação que a tecnologia faz no nosso dia a dia. Quando a gente pensa no ensino, a gente também tem aí uma transformação, né? Mas essa transformação, ela não anula um formato digamos, convencional de uma aula presencial, de uma apresentação presencial. Ela traz uma outra forma, né? Algo novo que também pode ser utilizado para o ensino, né? Quando a gente fala aí do ensino à distância. Ou mesmo um seminário como esse de hoje, né? Em que eu estou aqui falando para vocês também pelo computador. Mas é algo que ocorre uma transformação, mas não anula uma outra forma, né, essa forma anterior que nós temos aí do presencial. E na avaliação psicológica, será que há também uma transformação com o uso da tecnologia?
O que a gente tem visto aí nos últimos tempos? A gente tem a aplicação de testes, mesmo que a aplicação de testes mediada, utilizando-se, né, o lápis e o papel, então, utilizando o formato convencional de aplicação, a gente já pode utilizar a tecnologia, né, quando nós corrigimos os testes através de sistemas e plataformas, né, então, o psicólogo, ele aplica o teste no papel, o avaliado responde no papel, mas o psicólogo, em seguida, digita as respostas do avaliado no computador, né? Dessa forma, ele não precisa fazer cálculos, transformar os resultados para ter um resultado final, né? Tudo isso é o sistema quem faz, é a plataforma que faz, né? E fornece aí o resultado bruto, o resultado, a interpretação, de forma rápida para o psicólogo. Mas acho que a grande transformação mesmo em relação à avaliação psicológica veio com a resolução 11 de 2018, né, que regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meio da tecnologia da informação e da comunicação. Então, considerando a avaliação psicológica, ela também foi uma das atividades aí regulamentadas com a possibilidade da aplicação de testes psicológicos de forma remota. Desde que, claro, utilizemos testes que sejam padronizados, normatizados para essa finalidade. Bom, no ano seguinte da resolução 11 de 2018, em 2019, nós tivemos a nota técnica, que orienta psicólogos sobre a utilização de testes psicológicos em serviços realizados por meio de tecnologias de informação e da comunicação. Bom, com a nota técnica, conforme o artigo 2 da resolução 11 de 2018, são autorizadas a prestação de serviços psicológicos realizados por meios tecnológicos da informação e comunicação, desde que não firam as disposições do Código de Ética Profissional da Psicologia, da psicóloga e do psicólogo, e a esta resolução. Ainda neste mesmo artigo, de acordo com o inciso 3, é possível a utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados por resolução pertinente. Contudo, o inciso enfatiza que os testes psicológicos devem ter parecer favorável do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, o SATEPS, com padronização e normatização específica para tal finalidade. A esse respeito, destaca-se que existem testes que podem ser administrados no formato lápis e papel e testes que podem ser administrados de forma informatizada, ou seja, por meio de computador. No entanto, deve ser destacado que o formato de aplicação informatizada, mediada por computador, não se equivale à aplicação online, ou seja, de acesso remoto ou à distância. Então, esta nota ela já traz essa diferenciação, né, dos testes que são respondidos, que podem ser respondidos pelo computador, mas diferencia aquela aplicação presencial e a aplicação remota. Ressalta também que cabe ao psicólogo a análise e estudo do manual do teste psicológico, aprovado no SATEPS, para identificar a forma de aplicação recomendada para o mesmo. E ao utilizar testes aprovados no SATEPS para aplicação informatizada, mediada pelo computador, ou de forma remota, quando é aplicada de forma online,
cabe ao psicólogo a responsabilidade de todo o processo de avaliação psicológica e a garantia das condições adequadas de aplicação e respostas colhidas no processo de avaliação psicológica, de acordo com a Resolução 9 de 2018 e o Código de Ética Profissional. Bom, a resolução de 2018, a nota técnica de 2019, tudo isso que foi falado até aqui é importante para percebermos que o uso da tecnologia na avaliação psicológica, né, já vem surgindo antes da pandemia, né? Eu acho que durante esse período de pandemia isso ficou ainda mais forte, né? Mas antes mesmo de 2020, já tínhamos pesquisadores e autores e o próprio Conselho Federal de Psicologia voltados para este tema. Mas, com a pandemia, medidas de distanciamento social impostas pela Covid-19, os psicólogos que atuam com avaliação psicológica tiveram os serviços prestados presencialmente interrompidos, né? E a grande questão deste momento foi como dar continuidade à prática da avaliação psicológica, né? Como manter a qualidade e a ética e atender às novas demandas de forma remota, né? Acho que essas questões aí ficaram muito fortes, né, para os psicólogos, né, que atuam com avaliação psicológica. Bom, diante desse desafio, o Conselho Federal de Psicologia disponibilizou, em maio do ano passado, a nota orientativa sobre o uso de testes psicológicos informatizados, computadorizados e ou de aplicação remota online, né? Enfatizando a importância do uso de testes que possuam estudos específicos e que assegurem suas propriedades psicométricas para serem administrados no formato informatizado ou no formato de aplicação remota. Nessa mesma nota, o Conselho Federal de Psicologia destaca a importância da consulta ao Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, ao SATEPS, né, para que o psicólogo verifique o status de determinado teste, né, se ele está favorável ou não para uso, e, além disso, verificar em qual modalidade de aplicação ele está aprovado, né. Então, a partir desta nota orientativa, foi disponibilizado também um passo a passo para que o psicólogo pudesse consultar no site se aquele teste estava favorável para aplicação presencial, a informatizada, ou a aplicação online. Pois isso é muito importante, porque quando um psicólogo utiliza de forma online um teste que não possui estudos, né, para essa modalidade de aplicação, que só possui estudos para aplicação presencial, o resultado desta aplicação ela é comprometida e vai interferir na validade e precisão deste instrumento, né? Então, essa diferenciação e esse cuidado, né, do que é um teste informatizado e do que é um teste online é algo muito importante. Em 2020 também, no ano passado, em agosto, para esclarecer dúvidas, né, e auxiliar os profissionais que atuam né, que tem essa prática da avaliação psicológica, o Conselho Federal de Psicologia disponibilizou também uma cartilha de boas práticas para avaliação psicológica, né, em contextos de pandemia. Então, nessa cartilha consta aí orientações tanto para a prática da avaliação psicológica, como também para o ensino da avaliação psicológica. Especificamente em relação ao uso de testes, a partir da Resolução 9 de 2018,
o Conselho Federal de Psicologia estabelece que na realização da avaliação psicológica, a psicóloga e o psicólogo devem basear sua decisão obrigatoriamente em métodos ou técnicas ou instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional do profissional, fontes fundamentais de informação, podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos auxiliares, né, como fontes complementares de informação. E, como eu mencionei anteriormente, é muito importante que o profissional diferencie os testes que possuem estudos para aplicação informatizada, né, aquela aplicação que é mediada pelo computador, mas na presença do psicólogo, e a aplicação online, que também é mediada pelo computador, mas pode ser aplicado à distância, né, de forma remota. Ao consultar o SATEPS, uma consulta recente, foi verificado que nós temos disponíveis 23 testes psicológicos para aplicação informatizada. E em relação à aplicação online, nós temos 11 testes psicológicos, né? Então, é sempre importante fazer essa consulta, né? E essa consulta tem que ser feita aí com uma certa frequência, porque comparada a uma consulta que foi feita em maio do ano passado, nós tínhamos apenas 4 testes psicológicos aprovados para aplicação online, né? Então, isso demonstra que a preocupação, a atenção, né, para o uso da tecnologia na avaliação psicológica realmente não é algo recente, não é algo que surgiu com a pandemia, né? Mas a gente já tinha aí pesquisadores e autores preocupados e voltados, né, voltando sua atenção para esse tipo de uso dos testes psicológicos, né? Então, eles já estavam aí estudando em relação a essa modalidade também de aplicação. Bom, em relação à administração do teste, né, em relação à aplicação ou à forma do teste, nós temos 2 tipos, né, dos testes que são mediados pelo computador. Temos testes que inicialmente foram lançados no formato convencional de aplicação, né, lápis e papel, mas que posteriormente foram adaptados para aplicação na modalidade informatizada ou online, né? Para que seja feito isso, é necessário um estudo de equivalência entre as formas de administração, né? Então, quando um teste em papel é adaptado para o formato online ou informatizado, é importante que as instruções e telas de respostas, assim como os itens, sejam adaptados, né, de forma que a estrutura e o objetivo da avaliação sejam mantidos, né, respeitando criteriosamente as orientações que constam no manual, né? Então, esse estudo de equivalência é feito comparando aplicações de um mesmo teste realizadas no formato lápis e papel e no formato mediado pelo computador. Outra possibilidade são testes que foram desenvolvidos para serem aplicados exclusivamente pelo computador, né? Então, não há uma versão convencional lápis e papel. Quando isso é feito, acaba que possibilita aos autores uma maior liberdade no uso dos recursos da tecnologia, né? Então, é possível utilizar, por exemplo, um controle da forma de resposta, a ordem em que os itens são respondidos, o tempo em que os itens são respondidos, até mesmo na avaliação do teste, né? Diferente dos instrumentos, dos testes que são adaptados do formato lápis e papel para o informatizado, né? Quando é feita essa equivalência, os autores acabam
tendo que ficar muito presos à forma original do teste, né? Já quando é um teste desenvolvido diretamente para o formato informatizado, os autores acabam tendo mais liberdade, né, para usufruir mesmo dos benefícios e vantagens do uso da tecnologia. Bom, acho que é muito importante mencionar aqui os cuidados que devemos ter quando utilizamos testes de aplicação online, né? Então, é muito importante que o psicólogo que vai conduzir essa aplicação saiba utilizar a tecnologia disponível, né? Ele pratique, ele treine o uso da plataforma, né, no qual os testes serão disponibilizados. É importante também, assim como nos orienta a cartilha que foi disponibilizada pelo Conselho no ano passado, né, lá na cartilha consta essa realização do monitoramento audiovisual remoto durante toda a administração do teste, né, mesmo com instrumentos autoadministráveis. E também a importância de manter os mesmos padrões éticos de atendimento usualmente empregados nos serviços tradicionais de avaliação psicológica. A ideia é manter a qualidade, né, e os conceitos éticos da nossa categoria, mesmo numa avaliação online, né? Independe aí do formato, da forma que está sendo conduzida, a gente sempre tem que ter muito cuidado, né, para manter qualidade e ética nos atendimentos. Outros cuidados seriam evitar que o desempenho da pessoa que será avaliada seja prejudicado devido à falta de familiaridade com a tecnologia. Então, é muito importante, antes de aplicar um teste, verificar com essa pessoa se ela tem essa familiaridade com a tecnologia, né, para que, de repente, uma dificuldade que ela tem do manuseio do computador não interfira no desempenho dela em determinado teste, né? Então, isso é muito importante de se verificar. É importante também garantir que a pessoa que vai responder ao teste esteja em um ambiente tranquilo, livre de distrações, né, com uma conexão de internet estável, e que a tarefa seja realizada de forma individual e sem interrupção. Bom, depois de falar dos cuidados, né, que são essenciais para uma boa prática aí da avaliação psicológica de forma remota, acho que também é importante comentar sobre as possibilidades, né? O que de novo a gente consegue, né? Que informações a gente consegue a partir do uso dessa modalidade de aplicação, né? O que é possível aí, o que a gente consegue captar de informações com essa modalidade, né? Bom, o psicólogo ele vai conseguir atingir um número maior de pessoas sem a necessidade do deslocamento físico do profissional, né, e que pode ocorrer de qualquer lugar. É possível também realizar aplicações mais objetivas, menos estresse e aumento da motivação, né, da concentração e da curiosidade do avaliado durante a aplicação do teste. E também a possibilidade do uso de testes a partir de bancos de itens adequados a cada avaliado, né? O uso da testagem adaptativa, que reduz o tempo de aplicação e o avaliado não responderá itens fáceis ao extremo para sua habilidade, né? E nem itens difíceis ao extremo. Bom, além disso, é possível identificar outras vantagens, como a padronização das condições de aplicação, né? Então, quando utilizamos aí uma aplicação mediada pelo computador,
a gente tem uma garantia de que todas as pessoas estão recebendo o mesmo tipo de orientação, né? A gente tem aí uma precisão no controle de tempo das aplicações, uma redução da capacidade de cópia ou transmissão indevida dos conteúdos dos testes. Além disso, podemos ter recursos que somente podem ser oferecidos no formato digital, né? Como o registro do tempo de reação, né? Quando o sistema ele pode marcar aí o tempo médio que a pessoa que está respondendo ao teste leva para selecionar um estímulo correto, por exemplo, num teste de atenção. O registro da ordem de resposta, né, durante a execução do teste, porque mesmo se o psicólogo ele for aplicar um teste em papel de forma individual, ainda assim esse controle da ordem de respostas, por exemplo, de novo um teste de atenção, né? Se na orientação do teste consta que ele deve responder verificando sempre da esquerda para a direita, né? Ainda numa aplicação individual, não é tão preciso esse controle que o psicólogo vai fazer, se ele está realmente seguindo essa orientação. Já o sistema, né, já utilizando aí o computador, a gente consegue sim ter essa precisão, né, e pode-se até mesmo utilizar essa precisão, esse registro de que se a pessoa fez uma marcação fora de ordem ou não, para utilizar também na pontuação do teste, né? É aquilo que eu mencionei há pouco, quando um teste ele é desenvolvido diretamente no formato informatizado ou online, né? A gente acaba tendo maior liberdade para pensar em funcionalidades, né, que podem ser utilizadas aí durante a correção do teste, né, a partir de informações que são captadas durante a execução, né, durante o período aí de resposta de um teste psicológico. Além disso, é possível também ter o registro do tempo que a pessoa leva para responder cada item, um alerta para quando um item for deixado em branco, né? Então, a gente tem aí esses recursos que podem ser utilizados durante uma aplicação mediada pelo computador, né? Outras coisas como, assim que o avaliado conclui o teste, o resultado, ele já é disponibilizado ao profissional, né? E também a possibilidade do uso de estímulos que não precisam ser estáticos, né? Então, a gente tem aí algumas possibilidades, né, que nós não teríamos no uso do teste lápis e papel, né, no formato lápis e papel. Bom, para terminar aqui minha apresentação, gostaria de trazer alguns pontos, né, em relação à questão de que atualmente a população está cada vez mais habituada ao uso da tecnologia, do computador, da internet, né? Acho que nesse último ano isso até aumentou, né? Então, pessoas que antes não tinham feito uma videochamada, acabaram tendo que fazer isso durante o trabalho. Acho que nunca, né, tivemos tão próximos da tecnologia como neste último ano, né? E esse uso da tecnologia pode ser, sim, um motivador nos processos de avaliação psicológica, né? É importante também que haja um aumento no número de pesquisas e investimentos nesta área, né? Acho que é muito importante reforçar a necessidade de pesquisas que demonstrem evidências de validade e confiabilidade, né? Evidências de que os scores de uma maior variedade de testes para aplicação nessa modalidade online, né? Então, que a gente consiga ter aí estudos robustos, né? Que tragam aí
validade e precisão para esses instrumentos, né? Assim como o desenvolvimento de outras tecnologias que favoreçam e tornem a avaliação psicológica online cada vez mais segura, né? E o último ponto, que é importante, que o uso da tecnologia deve ser considerado como um elemento agregador, né? Um recurso para auxiliar o nosso trabalho, né? O trabalho do psicólogo, e nunca para substituí-lo, né? Quando eu comentei que os resultados são disponibilizados assim que o avaliado termina de responder ao teste, que não é necessário que sejam feitas cálculos de correção, né? Isso faz com que o profissional tenha mais tempo para se dedicar a tarefas muito importantes, né, do processo de avaliação como um todo, né? Da entrevista, de juntar todas essas informações para chegar aí ao resultado da avaliação psicológica, né? Então, a tecnologia nunca para substituir o profissional, mas sempre como um auxiliar, né? No dia a dia de quem trabalha também com avaliação psicológica. Bom, eu trago aqui as minhas referências. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação neste seminário. Eu deixo aqui o meu contato, o meu e-mail, Ana com 2 N's, cnlance@gmail.com. É isso. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos vocês, espero que todos estejam bem. É um prazer para mim estar aqui no 3º Seminário Catarinense de Avaliação Psicológica, promovido pelo CRP 12 de Santa Catarina. Eu queria agradecer muito esse convite e agradecer também a Sapiens, que intermediou essa minha participação aqui nesse seminário. A Sapiens é uma revendedora master da Pearson, e eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre as perspectivas em avaliação psicológica no contexto atual. Então, é muito importante, a avaliação psicológica é uma situação, assim, um processo, né, um processo de trabalho do profissional da psicologia, que nessa situação atual nossa de pandemia, de isolamento social, muito se foi discutido sobre avaliação psicológica, né? Nós tivemos que, em pouco tempo, repensar esse processo, porque algumas avaliações não poderiam deixar de ser feitas. Então, é importante que a gente pare e pense um pouquinho até em todo esse transcurso que nós tivemos nesse 1 ano e meio de pandemia, todas as mudanças, as novas, novos pensamentos em relação à avaliação psicológica, para que a gente possa realmente aproveitar toda essa situação que a gente passa e tirar um aprendizado de tudo isso, né? E com certeza nós, psicólogas e psicólogos, aprendemos muito com essa situação. Então, a minha intenção é que eu fale um pouquinho sobre o processo de avaliação psicológica e traga, a partir disso, dessa conceituação, desse delineamento do que é um processo de avaliação psicológica, traga um pouco para esse nosso contexto atual, dessa situação da necessidade do isolamento, da necessidade do distanciamento, diante da pandemia, né? Então, o que é importante a gente pensar? Desculpa aqui. O que é importante a gente pensar? Que a avaliação psicológica, ela é a essência da atuação do psicólogo, né? Nós temos 2 situações que se diferem. A avaliação psicológica como um raciocínio do psicólogo em todos os seus processos de trabalho, e a avaliação psicológica como um processo que tem começo e fim,
né, que existe uma demanda para esse processo, em que o profissional precisa, no final, ter uma tomada de decisão acerca de um motivo específico, de uma finalidade específica, que vai delinear os procedimentos que ele vai utilizar, que vai delinear a forma como ele vai fazer essa devolutiva da avaliação, mas, de qualquer forma, a avaliação psicológica, diante dos fenômenos psicológicos, o profissional da psicologia sempre está com esse raciocínio avaliativo em ação, para que ele possa conhecer os fenômenos psicológicos, né? Então, eu acho importante fazer essa diferenciação, porque muitas vezes a gente escuta, né, o próprio profissional falando que não faz avaliação psicológica porque não usa teste psicológico, né? E hoje em dia nós temos uma situação já muito discutida e concretizada em relação a isso, de que a avaliação psicológica, o processo de avaliação psicológica, não está centrado no uso do teste psicológico, né? Mas que o processo avaliativo, o raciocínio investigativo, ele é inerente à nossa atuação como profissionais da psicologia, né? Por isso eu coloco como essência da atuação do profissional da psicologia. A gente precisa entender desse conceito de avaliação que, para avaliar em psicologia, nós precisamos pensar na possibilidade de usar o juízo crítico, não o juízo de valor, né? É diferente esse raciocínio que a gente faz a partir de um juízo crítico, onde nós vamos interpretar, nós vamos explicar, a gente vai chegar a uma tomada de decisão, né? Investigando determinadas situações, elementos, fenômenos psicológicos, processos psicológicos, para tomar essa decisão, mas sempre a partir de um juízo crítico, não de um julgamento de valor, né? Que também existem situações, outras áreas de atuação que usam o julgamento de valor, mas na psicologia é muito importante para que esse processo de avaliação ele seja validado dentro daquilo que é necessário, a partir desse raciocínio investigativo e do raciocínio integrativo, sistêmico do profissional da psicologia, que ele seja a partir de um juízo crítico. Então, a gente, dentro daquilo que eu falei, né, que a avaliação psicológica, ela não é hoje mais pensada a partir da testagem psicológica, né? A gente pode conceber isso a partir da própria história da avaliação psicológica, né? A avaliação psicológica tem uma origem vinculada a essa questão do desenvolvimento dos testes psicológicos, porque teve um momento da própria ciência psicologia que o teste psicológico teve uma contribuição muito grande. Nós não podemos esquecer esse processo histórico. É fundamental entender um pouco da história para a gente poder pensar nesse nosso momento atual. Então, teve sim situações em que o teste psicológico contribuiu para a psicologia se tornar ciência, né? E que ele está lá na origem da avaliação psicológica. Só que hoje a gente entende esse processo de avaliação psicológica como um processo muito mais amplo do que simplesmente a testagem psicológica. Nós temos ainda algumas modalidades de avaliação psicológica, por exemplo, se a gente for pensar em alguns concursos públicos onde a avaliação psicológica é realizada, em que é a testagem psicológica, né? Que às vezes fica difícil do profissional pensar em processo de avaliação. Mas hoje, nas outras modalidades de avaliação, nós temos um processo de avaliação psicológica, né? Que não se limita ao uso do teste. Então, nós não podemos mais confundir essas duas nomenclaturas, né? É muito importante a gente pensar na formação do profissional da psicologia nesse momento, em que, ao longo do tempo, né, desde que os cursos de graduação foram sendo estruturados, as disciplinas elas se focavam na testagem psicológica, né? Hoje a gente já vê uma grande modificação em relação a isso, um grande número de cursos de formação, inclusive a própria diretrizes, né, do ensino da psicologia mostra
que é o processo de avaliação que tem que ser ensinado, existem alguns documentos que mostram isso, então a importância dos cursos de psicologia na formação do psicólogo e da psicóloga poderem mostrar esse processo de avaliação que é diferente da testagem, né? Então, que haja um conjunto de disciplinas e que realmente a avaliação psicológica tenha um valor muito grande dentro de um curso de formação, isso é uma coisa que eu, como professora do curso de psicologia, de avaliação psicológica, eu tenho sempre lutado por esse lugar da avaliação psicológica dentro de uma matriz curricular, né, que ela não pode ser desvinculada de todas as outras disciplinas e ela precisa estar num lugar de destaque, no sentido de que a avaliação psicológica é uma atividade privativa do profissional da psicologia, né, então a gente precisa validar isso e pensar nessa avaliação psicológica como processo, né, fazer relações com as outras disciplinas e pensar e que é um processo e a testagem psicológica é apenas uma etapa, né, desse processo. Então, isso é fundamental. Nós temos na última resolução que saiu sobre a avaliação psicológica, que é a 09/2018, que fala que a avaliação psicológica é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal, institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Se a gente for fazer uma comparação entre o conceito de avaliação, de processo de avaliação psicológica que nós temos lá na resolução de documentos em 2003, né, que é um conceito muito bem estruturado, que é um conceito que abrange uma caracterização do processo de uma forma sistêmica, de uma forma que realmente caracteriza um processo e fala da importância dos fenômenos psicológicos, fala dos métodos, das técnicas, dos instrumentos que a gente tem, mas a gente teve um avanço no sentido de que aqui nessa resolução de 2018, nós temos a possibilidade da avaliação psicológica acontecer não só no âmbito individual, mas no âmbito grupal e institucional, né? Veja a ampliação desse processo, da conceituação desse processo de avaliação psicológica, né? E aí a gente pode perceber o quanto ela foi se desvinculando desse conceito de avaliação ser ligado ao teste psicológico, porque se eu estou falando de uma avaliação que pode ser no âmbito institucional, né, possivelmente no âmbito institucional, uma avaliação dentro de uma organização, pode ser que eu não use o teste psicológico, daí ela não vai ser avaliação psicológica? Não, ela vai, porque essa mesma resolução, ela nos coloca a possibilidade, e isso foi um ganho muito grande com essa resolução, das fontes fundamentais e das fontes complementares, né, dentro da avaliação psicológica, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante ali. Isso dá essas possibilidades. E uma coisa muito importante é, assim, definir a finalidade da avaliação psicológica, né? Eu acho que, e isso até quando a gente for pensar lá na avaliação psicológica nesse nosso contexto atual, é muito importante essa questão da finalidade. Nós precisamos saber para que, né, essa avaliação psicológica vai servir, né, para quem ela vai ser feita, e isso é fundamental a partir do raciocínio psicológico que eu faço, no momento que eu tenho delimitado o motivo da avaliação e que eu preciso identificar essa finalidade. A gente não pode deixar de considerar essas 5 dimensões da avaliação psicológica, onde nós vamos ter questões técnicas importantíssimas de serem consideradas, no sentido na verdade, são dimensões que estão relacionadas a uma complexidade dentro dessas dimensões, porque elas não acontecem de forma isolada, né? A partir do momento em que eu tenho a dimensão social e eu consigo dimensionar, né, o alcance do processo de avaliação, dos resultados, o alcance do conhecimento que eu construo com a avaliação psicológica, é porque eu tenho consciência da necessidade de ter uma ética no uso da técnica, estabelecer uma relação
baseada na verdade, com o meu sujeito da avaliação, e isso faz com que eu vá, a minha competência profissional, ela vá ficando cada vez mais específica para esse tipo de trabalho, né? Então, essas dimensões, eu ter consciência da técnica, do que eu vou utilizar, de que forma eu vou utilizar, se eu sei utilizar, né? Como é que eu estabeleço a relação com o meu sujeito da avaliação, o quanto isso é fundamental dentro de um processo, que tudo isso está respaldado por resoluções, por código de ética e por uma ética pessoal também, dentro dessa relação que eu vou estabelecer, que eu sei que isso vai ter um alcance social, não só para aquele sujeito da avaliação, mas para o próprio conhecimento que essa avaliação está trazendo para a psicologia, e que isso vai me dando essa competência profissional para atuar com avaliação psicológica, né? Então, eu tenho que pensar assim, dentro de todas essas características iniciais que eu falei, eu vou estabelecer um processo de avaliação, né? E o processo é exatamente esse transcurso que vai sucedendo, e é uma característica de toda coisa estar a cada instante de uma forma distinta da anterior, né? Então, se eu lido com fenômenos psicológicos que não são cristalizados, né, que não são naturalizados, mas que eles têm uma dinâmica própria de funcionamento, eu só posso pensar a avaliação psicológica como um processo, porque é exatamente esse movimento dos fenômenos psicológicos, dos processos psicológicos, que eu vou observar e que eu vou precisar, de alguma forma, conhecer a partir do contexto daquele sujeito, para que eu responda a finalidade da avaliação, né? Eu entendo, assim, que a partir do momento que eu consigo entender o que é vamos dizer assim, da onde se origina a palavra diagnóstico, e diagnóstico tem a ver com discernimento, com a faculdade de conhecer, em toda avaliação psicológica, eu estou fazendo um diagnóstico. A partir do momento que eu conheço o funcionamento dos fenômenos e processos psicológicos do meu sujeito da avaliação, eu estou fazendo um diagnóstico, porque às vezes a palavra diagnóstico está muito atrelada à questão de uma nosografia, de um transtorno, e eu preciso saber que a minha capacidade de conhecer esse funcionamento é um diagnóstico. Eu posso ter, sim, na minha tomada de decisão, uma indicação de um transtorno, uma indicação de uma síndrome, sim, eu posso, mas não necessariamente aquilo vai ser, vamos dizer assim, a essência da minha avaliação, porque a partir do momento que eu consigo conhecer o meu sujeito da avaliação, eu vou conhecer as peculiaridades, as singularidades, e olhar para esse sujeito de uma forma idiosincrática, a partir do seu funcionamento, independente da síndrome ou do transtorno. Então, o diagnóstico sempre vai acontecer a partir do momento que eu vou conhecer o funcionamento desse sujeito. Então, vamos dizer assim, essa concepção de avaliação psicológica, ela vem a partir de algumas diretrizes que o Roberto Cruz nos traz, um livro de 2002, mas é um texto dentro do livro que traz o importante do processo, a importância do processo de conhecer a avaliação psicológica, que ele diz assim: o método ou uma técnica que não esteja suportada por uma necessidade de conhecer aquilo que se pretende investigar ou transformar, gera uma prática cega e que se esteriliza, né? Então, eu preciso ter uma demanda minha como profissional de buscar, de me motivar para ir buscar e conhecer, né? Eu posso ter muitos conhecimentos sobre a própria avaliação, sobre determinados processos psicológicos, mas aquele sujeito que se coloca na minha frente, naquele momento que vem buscar alguma coisa, eu não conheço, então eu preciso ir buscar, né? Eu preciso ter esse processo, vamos dizer assim, planejado a partir dessa possibilidade de fazer com que esse sujeito se mostre para mim e eu conheça ele. Então, eu tenho que pensar que os fenômenos psicológicos nem sempre se mostram inteligíveis, né? São desconhecidos, portanto, objetos de uma ciência. Eu vou pesquisar sobre eles. Os fenômenos psicológicos não devem ser observados e concebidos por uma realidade intuída, somente pela minha percepção, mas a realidade instruída. Então, todo o conhecimento que eu vou construindo para que eu possa estabelecer esse processo e buscar esse conhecimento.
a partir do momento em que eu percebo que uma rede se estabelece de forma a revelar uma inteligibilidade lógica ou possibilidade de sentido sobre a realidade psicológica humana. Né? Então, no momento que eu passo a conhecer o funcionamento desses fenômenos e processos psicológicos, eu vou estabelecer essa inteligibilidade lógica, né? A partir de um processo científico, técnico, que está sustentado por uma teoria, e então por isso que ele é a partir dessa realidade que é instruída, né? E não é só por uma realidade de intuição, né? Embora a gente tenha alguns autores que nos falem da importância de nós termos a capacidade de interpretar nossas imagens intuitivas, mas a gente avalia, vamos dizer, interpreta as nossas imagens intuitivas por meio dessa instrução, né? A nossa intuição é instruída. Então, isso é importante, são pressupostos da avaliação psicológica que eu penso que são fundamentais exatamente para que a gente possa pensar a avaliação psicológica nesse momento que a gente precisou reorganizar, ressignificar a avaliação. Aqui tem uma estrutura de um processo de avaliação psicológica, desde o recebimento da solicitação, caracterização do sujeito, análise da demanda, você elaborar um planejamento técnico, você estabelecer um contrato, enquadramento, aplicar esse planejamento, avaliar as estratégias, né, integrar esses resultados, então o pensamento integrativo, sistêmico, contínuo, que coloca nexo, né, que dá inteligibilidade lógica, é fundamental para que eu possa chegar nessa síntese conclusiva, estabelecer propostas de intervenção, né, que tem a ver com a minha tomada de decisão, e escrever o documento, que é dentro da resolução 06/2019, existe a possibilidade do atestado e o laudo psicológico. Eu entendo que o laudo psicológico ele é inerente à avaliação psicológica, né? Então é um documento que ele expressa realmente todo esse raciocínio que eu tive durante todo o processo, mas nessa resolução fica também definido que o atestado pode vir como um componente de um documento de avaliação psicológica. E aí a escolha da metodologia para a devolução dos resultados, que vai depender muito de como esse processo aconteceu, e a própria devolução dos resultados. Inclusive, nessa resolução 06/2019, a devolução dos resultados está como um item da resolução, porque é um dever nosso e um direito de quem realizou a avaliação, que não dá para esquecer. E como eu dizia lá um pouquinho antes, a gente, nessa resolução 08/2019, acho que está um pouco errado esse número, 09/2018, foi feita uma troca ali, né? Então, me perdoe, mas é 09/2018, tá? Eles colocaram a possibilidade das fontes de informação fundamental e as fontes de informação complementares, né? E a gente pode utilizar como fonte de informação fundamental a entrevista psicológica, o teste psicológico e os protocolos de observação, que podem ser individual ou grupal. E nas fontes de informação complementares, nós temos as técnicas e instrumentos com base científica na psicologia, então alguns instrumentos que a gente pode utilizar, que não são, alguns validados não pelo SATEPSI, mas em artigos científicos, né? E a gente precisa ter esse respaldo científico da psicologia para usar, por exemplo, um desenho a partir do que a psicologia fala de projeção, né? Então, do que fala sobre a importância do desenho. Então, nós precisamos ter esse respaldo científico para usar essas fontes complementares, no caso de complementar as informações que eu posso ter obtido com o teste psicológico, com a entrevista e com os protocolos de observação. E ainda análise de documentos. Então, essa resolução, ela foi uma resolução importante porque determinou essas possibilidades e que, inclusive, o documento, o laudo psicológico, precisa especificar esse tipo de nomenclatura a partir dos procedimentos que você utilizou. O que é fundamental, então, em toda essa questão de processo, de usar os diferentes instrumentos, técnicas e métodos? O nosso raciocínio psicológico, né? E envolve o reconhecimento de manifestações e sintomas, análise e julgamento crítico dos dados que se desdobrarão no enunciado diagnóstico, né? Diagnóstico como um processo de conhecer. Então, esse raciocínio, ele vai
buscar uma capacidade cognitiva do avaliador, um conhecimento técnico e teórico, a experiência que estão agregada aos processos de raciocínio psicológico, sendo integrados pela percepção intuitiva da situação como um todo, né? Essa percepção intuitiva ligado a todas essas outras características, ela nos traz a questão da instrução, né? Então, eu preciso ter essa instrução. O processo de raciocínio psicológico é um processo cognitivo interpretativo, produto de uma sequência de passos iniciados com a coleta de dados acerca da situação do sujeito em relação aos seus condicionantes históricos e sociais, sendo finalizado com a denominação da tomada de decisão do profissional em relação ao que foi observado. Então, é fundamental que nós possamos ativar processos cognitivos, né, de análise síntese, de capacidade de dedução, de levantamento de hipóteses, de buscar ferramentas que nos dão sustentação teórica, a capacidade de olhar esse todo integrado, e que vai nos dando possibilidade, junto com uma fundamentação teórica, de poder chegar a essa tomada de decisão. Então, o raciocínio psicológico no processo de avaliação é fundamental. Quando o processo de avaliação é feito baseado no raciocínio psicológico, com competência, com fundamentação, possivelmente o documento que vem da avaliação psicológica, ele vai expressar exatamente esse raciocínio. A grande dificuldade que a gente vê hoje em relação aos documentos é porque eles não mostram esse raciocínio integrado, né? Mostram raciocínios que são isolados, que não percebem o sujeito como um todo, né? Então, por isso que eu trago assim, essa importância desse raciocínio. Então, tudo isso que assim, eu falei muito rápido, né, é para assim, sustentar o que a gente pode pensar da avaliação psicológica nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente precisa manter esse raciocínio, manter essas pré-condições de um processo fidedigno, de um processo competente, mas a gente tem situações diferenciadas. No início, houve muita especulação em relação à avaliação psicológica, né? As pessoas, os profissionais começaram a atuar de uma forma sem muita consciência do que estavam fazendo, né? Vendo a necessidade de alguns, vamos pensar assim, no contexto jurídico, a necessidade, e que estava envolvendo, às vezes, decisões do juiz importante para crianças, para famílias, e que precisavam fazer avaliação e não se tinha uma definição. Então, essa especulação foi muito grande. A avaliação psicológica é uma área que está em constante atualização, há muitas pesquisas, né? Nós tivemos, a partir do ano 2000, uma revolução dentro da avaliação psicológica, que foi muito favorável ao profissional da psicologia, e isso aconteceu nessa situação em que a gente teve que aprender muito em relação a tudo na psicologia, né? Não só na avaliação, mas especificamente na avaliação. A gente já tinha uma resolução de 2018 que falava dos serviços psicológicos realizados pelas TICs, pelas tecnologias de informação e da comunicação, né? E então isso já era possível mesmo antes da necessidade que a gente teve. Só que nessa resolução a gente tinha essa situação relacionada à seleção de pessoal, que falava da avaliação psicológica, né? E aí, dentro disso, depois talvez a gente fale um pouquinho mais, a questão muito importante foi de que a confusão que foi feita entre o teste informatizado e o teste online, né? E isso foi uma coisa bem importante que aconteceu, até para que as pessoas pudessem ter esse conceito mais claro do que é um teste informatizado e um teste online, do que é fazer um atendimento psicológico de maneira síncrona e de maneira assíncrona, né? Que a avaliação psicológica, mesmo na seleção de pessoal, que em algumas situações já era feita de maneira assíncrona, quando você mandava o link do teste online e a pessoa podia fazer
em qualquer momento e você recebia o resultado, e que o teste informatizado você teria que fazer de uma maneira síncrona, que era junto, né, no mesmo momento que você estava fazendo a avaliação, só usando o computador como mediador dessa aplicação, diferente do lápis e papel. Então, foram coisas que possibilitaram os profissionais da psicologia a conhecer coisas que talvez antes não se interessassem, né? Mesmo essa situação da resolução de 2018, eu penso que muitos profissionais já estavam fazendo atendimento online e não tinham conhecimento dessa avaliação de 2018. E ela veio à tona, né, nesse momento em que o profissional da psicologia precisou desse respaldo, e o Conselho Federal, ele buscou estudar e entender toda essa situação, para que se pudesse utilizar a avaliação psicológica de uma maneira mais ética possível, né? Nessa resolução de 2018, já falava, né, da questão dos instrumentos online, e que esses instrumentos online, os testes online, eles tinham padronização e normatização específica para essa finalidade, né? Então, é a mesma coisa você pensar um teste de lápis e papel, você tirar xerox da folha do teste, que não pode, porque você desorganiza esses estímulos que estão ali e você interfere definitivamente no resultado. Se você usa um teste informatizado pensando que ele é online, é a mesma situação, né? Você pode, porque ele não foi normatizado para ser usado de uma maneira online. Então, assim, essa questão também do cadastro prévio no Conselho Regional de cada região, era com autorização, era importante, e às vezes tinha muitos profissionais que não conheciam sobre essa resolução que previa esse cadastro. Então, em 2020, com toda essa situação, o Conselho Federal estabeleceu a 04 de 2020, que, na verdade, traz as condições de 2018, né, e reafirma a questão da importância do cadastro no EPSI, né. Então, houve muitos profissionais se fazendo esse cadastro, porque os próprios atendimentos online, né, eles se proliferaram pela necessidade, né, e colocando também a possibilidade do atendimento remoto em casos de urgência e emergência, que lá na resolução de 2018 não possibilitava isso, né. Então, foi uma resolução que fez uma adequação de 2018 para a situação da pandemia. E também a nota técnica, né, que orienta sobre a utilização dos testes psicológicos em serviços realizados por meio de tecnologias de informação e da comunicação, que é isso que eu falei, a diferença que existe entre o teste de lápis e papel, o informatizado e online. Nesse momento, nós tínhamos inicialmente só 4 testes online, que avaliavam processos psicológicos muito restritos, né? Hoje, por uma força-tarefa principalmente da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, que regulamenta o SATEP-PSI, né, pelo Conselho Federal, nós já temos mais testes online, que esses são testes que eu posso enviar no processo de avaliação, e a pessoa pode responder sem a necessidade de o profissional estar junto. Os testes informatizados, eu uso o computador como meio de aplicação, mas eu preciso estar junto, ele é usado de uma maneira síncrona, né, e então a gente teve, veja, foi uma situação de emergência, em que a gente teve a possibilidade desse aumento de testes online, para que o profissional da psicologia pudesse avaliar outros processos que antes não estavam contemplados nessa avaliação. Também o ofício circular, que tece recomendações sobre a elaboração de documentos psicológicos para o Poder Judiciário no contexto da pandemia do novo coronavírus. Então, assim, o Poder Judiciário, os profissionais da psicologia, nesse contexto, eles tiveram muitas dificuldades, muitas indecisões, muitas dúvidas,
né, porque eles precisavam responder por situações de emergência da própria questão que envolvia a perícia, por exemplo, e que tinha uma criança envolvida, uma família envolvida que precisava de uma solução. Então, como emitir esses documentos, como enviar esses documentos, então foram muitas questões, e esse ofício circular foi uma das normas regulamentadoras nesse momento da pandemia. Também nós tivemos do Conselho Federal de Psicologia a cartilha de boas práticas para avaliação psicológicas em contexto de pandemia. Então, é como se fosse tanto a cartilha quanto o e-book do GIAP, lá do Rio Grande do Sul, que é um grupo que pesquisa sobre avaliação psicológica, que também disponibilizou o e-book de boas práticas para avaliação psicológica. Foram 2 materiais importantes, porque os 2 ponderaram todas essas questões relacionadas à avaliação psicológica, né? Porque em nenhum momento eles estão trazendo que não existe a possibilidade de se fazer avaliação psicológica online, mas, ao mesmo tempo, eles dão condições para que o profissional da psicologia possa refletir muito sobre essa necessidade de fazer avaliação psicológica online, né? Então, acho que são materiais muito bem elaborados, com muita informação, que nos ajudam a refletir sobre essa situação da avaliação psicológica online, né? Qual é a necessidade, a urgência, né? E a partir dessa urgência, quais são as atitudes que eu vou tomar que vai beneficiar o meu sujeito da avaliação, que não vai interferir naquilo que eu preciso avaliar, sendo que a avaliação pode ser um fator que prejudique esse sujeito, né? Então, eu entendo que esses materiais, eles foram muito importantes nesse sentido, né, de fazer com que os profissionais pudessem refletir sobre isso. Então, eu coloquei aqui alguns pontos que têm a ver com esses 2 materiais, e que eu acho que é importante a gente considerar, né, em relação a essas evidências da viabilidade técnica para que se faça essa avaliação psicológica online. Eu penso que é uma tomada de decisão, né, que está nas mãos do profissional da psicologia, diante do momento em que ele vai entender a finalidade daquela avaliação psicológica, né? De você decidir fazer uma avaliação online, a partir da própria característica do sujeito avaliado, né? É uma criança, né? Essa criança é uma avaliação que é para a escola, é uma avaliação ligada a uma situação de aprendizagem. Será que dá para esperar um pouquinho, né, essa situação se acalmar? Eu tenho condições de fazer essa avaliação presencial, né? Eu consigo tomar todos os cuidados sanitários possíveis para fazer essa avaliação presencial, então não tenho necessidade de fazer online. Os pais, no caso, concordam com essa avaliação, então, presencial. Então, eu preciso pensar nessas características desse sujeito, né? Os processos seletivos, né? Eu vou realmente conseguir uma avaliação online, buscar o melhor candidato daqueles que estão ali disponíveis para aquela vaga. Eu vou ter estratégias, técnicas que vão me possibilitar isso, né? E esse é o objetivo da avaliação, né? Que benefícios e os riscos que estão envolvidos a partir desses objetivos que eu tenho com essa avaliação. Se não é melhor eu esperar, se eu tenho que realmente fazer, e se eu não posso fazer presencial, né? Eu acho que é uma questão importante de se considerar. Essa avaliação tem um caráter compulsório, né? E já é difícil eu fazer uma avaliação presencial quando a avaliação é de caráter compulsório. Online isso vai se tornar mais difícil ainda, né? Pelaquilo que eu preciso observar, a minha capacidade de observação a partir de uma tecnologia,
computador, em que eu vou usar uma plataforma, eu vou ter a possibilidade né, de observar o que eu preciso, né? Eu vou ter um sistema de segurança de dados suficientemente fidedigno que eu possa garantir os princípios éticos que envolvem uma avaliação psicológica, né? Por exemplo, eu faço lá, tem algumas informações e, de repente, eu coloco, um computador que não sou só eu que uso, e eu não pus uma senha, e aí os arquivos que eu guardei lá, o que eu gravei, se eu gravei com uma autorização, alguém vai abre aquele computador, um filho, um marido, né, e está lá o material que eu gravei. Então, assim, que sistema de segurança eu tenho para eu garantir essas questões éticas, né? Eu tenho habilidade com as tecnologias, né? Talvez, assim, profissionais que estavam mais... que tinham na sua prática esse uso das tecnologias, tenham mais habilidades do que profissionais, vamos dizer assim, como eu, que sou formada há mais tempo, que por mais, assim, a aprendizagem que eu tive nesse momento da pandemia foi muito grande em relação à tecnologia, né? Eu acho que caminhei o que eu não tinha caminhado nos 20 anos anteriores que eu comecei a usar um computador, eu caminhei muito rápido nesse 1 ano e meio, né? Mas eu preciso ter essa habilidade para usar a tecnologia se eu vou pensar em fazer uma avaliação psicológica online, né? Então, eu posso tomar uma decisão, que foi, por exemplo, que eu tomei, que eu não iria trabalhar com avaliação psicológica online, que para mim, a avaliação psicológica presencial é a que eu consigo ter mais segurança naquilo que eu vou ter que responder na minha tomada de decisão no final de um processo de avaliação. Então, eu vejo que fica muito na minha reflexão, na possibilidade que eu tenho de realizar. Se eu não posso realizar, se eu vejo que eu tenho fragilidades nesse processo, eu não vou utilizar, né? Eu acho que esse é o princípio ético que eu preciso, né? Nós temos no nosso código de ética que o profissional ele tem que assumir processos de trabalho que ele esteja que ele tenha competência para assumir. Então, eu preciso pensar, eu tenho uma competência para assumir uma avaliação psicológica online, né? Eu vou beneficiar esse sujeito fazendo essa avaliação psicológica online, né? Então, isso eu acho que é bem importante, né? Eu tenho tecnologias confiáveis, a pessoa que está do outro lado, ela tem uma tecnologia, ela sabe lidar com o computador, com a plataforma que eu vou usar, né, ela tem uma internet que sustente isso, o espaço que ela está adequado, eu vou conseguir controlar as variáveis, por exemplo, de fazer uma avaliação em que eu não tenha interferências de pessoas que estão lá no mesmo local daquele meu sujeito da avaliação, que pode interferir, né? Assim, eu tenho que pensar muito no contrato que eu vou fazer desse processo de avaliação. Eu vou emitir um documento no final, esse documento tem que ter uma assinatura digitalizada, que não é simplesmente copiar e colar a assinatura, fazer pelo PDF, eu pagar pela digitalização da minha assinatura. Então, são muitas questões que precisam ser consideradas, né, para que eu possa realmente ter uma fidedignidade, uma validade nesse meu processo de avaliação, né? São muitas questões que precisam ser pensadas e eu volto a falar, eu acho que a importância desse profissional, se ele quer garantir aqueles princípios da avaliação psicológica, foi por isso que eu pensei em trazer assim, aqueles princípios fundamentais da avaliação psicológica, do meu raciocínio psicológico, do processo de conhecer que está
atrelado a essa avaliação psicológica, o uso da tecnologia, das técnicas, né, da avaliação psicológica de uma forma fidedigna, que eu tenha todas aquelas dimensões da avaliação psicológica, a relação que eu estabeleço, será que o meu campo relacional vai ser o mesmo para eu poder tirar informações desse campo relacional que vão me sustentar alguns resultados dos testes, por exemplo, né? Então, assim, é uma tomada de decisão muito pessoal, mas é um pessoal que tem que estar com todas as questões profissionais atreladas, né, para que eu possa tomar essa decisão, né? Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez a eu estar aqui, espero que eu tenha contribuído para fazer vocês refletirem um pouquinho sobre todas essas questões. Muito obrigada. Tá. Meninas, queria agradecer a presença de vocês, né, a contribuição aqui para o seminário, né, e também a todos aqueles que participaram com a gente aqui agora dessa mesa redonda, tá bom? Muito obrigada.